Atualmente, muitas pessoas têm apresentado sinais e sintomas, respostas comportamentais, fisiológicas, emocionais e cognitivas de ansiedade. Isso pode ser explicado pelo aumento de estímulos que, de certa maneira, de forma indireta ou até mesmo direta, a tecnologia tem nos apresentado. É claro que isso tem muito a ver também com os estímulos ambientais. É muito importante que venhamos dar uma atenção maior para aquilo que estamos sentindo, para a forma que estamos nos apresentando nas relações que construímos com os nossos ambientes. Nesse sentido, há um transtorno de ansiedade que vem sendo apresentado de uma forma geral pela população. E eu estou falando do transtorno de pânico. Há também a apresentação de ataques de pânico. Quando olhamos para os ataques de pânico, vamos observar que são respostas comportamentais, emocionais, fisiológicas isoladas frente a algum estímulo do ambiente. Às vezes, a causa pode não ser especificada. Em outros momentos, elas podem ser identificadas. Pode acontecer de uma pessoa apresentar ataque de pânico diante um estímulo específico, por exemplo, quando a pessoa tem aracnofobia. Diante o estímulo de uma aranha, essa pessoa pode apresentar respostas emocionais, comportamentais, fisiológicas, cognitivas de um ataque de pânico. Um medo excessivo, um medo intenso. Em outros momentos, esses ataques de pânico podem ser apresentados sem nenhum estímulo específico. Isso pode ser observado quando olhamos para um transtorno de ansiedade generalizada. Pode ocorrer ataques de pânico frente a diversos estímulos e é necessário um olhar mais aguçado, um olhar mais aprofundado para poder identificar o que gerou tal ataque. Quando olhamos para o ataque de pânico de forma isolada, vamos entender que ele gera na pessoa resposta excessiva de medo intenso, respostas de taquicardia, respostas fisiológicas de sudorese, tremores, assim como respostas cognitivas, como por exemplo os pensamentos de que pode enlouquecer, pensamentos de que pode morrer. São processos cognitivos, fisiológicos, comportamentais, emocionais, que de certa maneira gera um desconforto para a pessoa, podendo também gerar prejuízos em sua vida. Algo interessante é que esses ataques de pânico isolados podem ser lidados, ou seja, a pessoa consegue lidar com esses ataques sem auxílio de tratamento específico, sem auxílio de medicamentos, sem auxílio de psicoterapia. Não todas as pessoas, mas sim algumas pessoas conseguem se adaptar a esses estímulos ambientais, a esse desconforto. Por outro lado, algumas outras pessoas não conseguem lidar com esses ataques e podem desenvolver um transtorno de pânico. Quando olhamos para o transtorno de pânico, isto é, um conjunto de sinais e sintomas que afetam a vida de uma pessoa de maneira significativa, pode ser observado, por exemplo, quando uma pessoa apresenta ataques de pânico recorrentes. E esses ataques são acompanhados por respostas emocionais de medo intenso de que a pessoa venha apresentar novamente novos ataques de pânico. E esse medo faz com que essa pessoa comece a evitar lugares, situações, pessoas que ela imagina que poderá influenciar em novos ataques. Então, além dos ataques recorrentes, há esse medo intenso, há essa preocupação intensa de que aonde a pessoa for, pode ser um estímulo, um gatilho para que ela possa apresentar novos ataques. E isso tem como consequência prejuízos em seus relacionamentos sociais, prejuízo em seu ambiente de trabalho, em seu ambiente familiar. E nesse caso, há a necessidade de procurar um auxílio médico, um auxílio profissional, realizar psicoterapia. Quando olhamos para os critérios clínicos para o transtorno de pânico, segundo o DSM-5, há a necessidade de haver ataques de pânicos recorrentes, como falei anteriormente, mas não só isso, é necessário também que a pessoa venha apresentar uma preocupação intensa diante de novos ataques, podendo também evitar situações que ela imagine que vai gerar esses ataques. E essa preocupação
E essa evitação precisa estar presente na vida da pessoa por pelo menos um mês, para que isso venha a ser diagnosticado como um transtorno de pânico. São critérios diagnósticos que são importantes de serem observados para que possamos ter uma dimensão do que essa pessoa está passando. E de acordo com essas respostas, de acordo com esses dados, obter diretrizes para possíveis tratamentos. Quando olhamos para o tratamento, para os transtornos de ansiedade, e o transtorno de pânico está incluso, vamos observar que comumente há a utilização de medicamentos, um tratamento farmacológico. Os medicamentos auxiliam muito no tratamento de transtornos mentais. Isto é quando a pessoa é diagnosticada com algum transtorno de ansiedade. E nesse sentido, o meu maior receio é quando, por exemplo, uma pessoa não é diagnosticada com nenhum tipo de transtorno e ainda assim utiliza medicamentos para auxiliar na regulação de processos que essa pessoa desconhece. Mas quando falamos em diagnóstico, a pessoa realizou uma consulta, foi diagnosticada com um tipo de transtorno como transtorno de pânico, aí sim a utilização de medicamentos específicos para o tratamento de um transtorno específico. Isso é muito importante porque muitas pessoas utilizam medicamentos, pessoas se automedicam achando que estão fazendo bem para ela mesma. Porém, as consequências disso, de médio e longo prazo, podem ser muito maiores do que ela está apresentando no presente momento. E quando olhamos para os medicamentos mais utilizados, vamos encontrar os antidepressivos, que são os inibidores de recaptação de serotonina e também os inibidores de recaptação seletiva de serotonina e noradrenalina. Como o nome já diz, eles vão atuar nos neurotransmissores serotonina e noradrenalina, que vão auxiliar em melhores respostas emocionais, fisiológicas e cognitivas frente aos estímulos do ambiente. Quando olhamos para outro tipo de medicamentos, vamos encontrar os benzodiazepínicos, que são os ansiolíticos. Eles têm uma ação mais rápida, de curto prazo, porém, um dos efeitos colaterais, podemos dizer assim, dos benzodiazepínicos, dos ansiolíticos, é, por exemplo, a dependência física da utilização desse medicamento. Os antidepressivos não têm esse efeito colateral, porém a sua ação é mais demorada, é de médio prazo. Para além do tratamento farmacológico que trata os sinais e sintomas, temos também a psicoterapia, que vai ajudar no tratamento olhando além dos sinais e sintomas, olhando, por exemplo, as funções do transtorno de pânico, as funções do ataque de pânico na vida da pessoa. E a partir dessa observação das funções, encontrar estratégias para lidar de maneira mais assertiva com os acontecimentos da vida da pessoa. E nesse sentido, a psicoterapia é muito, mas muito importante. Porque quando a pessoa apresenta um ataque de pânico, ou a pessoa apresenta ataques de pânicos recorrentes, esses ataques não são apresentados ao acaso. E esses ataques não são causas de outros comportamentos. A verdade é que eles são respostas comportamentais, emocionais, cognitivas, fisiológicas diante estímulos ambientais. Estímulos ambientais presentes, estímulos ambientais passados e possíveis estímulos futuros. Então, há uma ou mais funções inerente à apresentação de ataques de pânico, inerente à apresentação de medo excessivo frente a novos ataques de pânico, na evitação de lugares com medo de ter ataques de pânico nesses lugares. E quando olhamos para a literatura, para quais terapias são mais eficazes, vamos encontrar que a terapia de exposição ela é eficaz no sentido de levar a pessoa a se expor àquilo que gera nela desconforto, mas não de forma abrupta, mas sim de forma gradual. Primeiro, é necessário identificar o que gera esses ataques de pânico. Segundo, é expor essa pessoa a esses estímulos. Se essa pessoa sente medo de ir ao cinema,
porque pode ali ocorrer um ataque de pânico? Vamos tentar ir em algum lugar semelhante ao cinema, mas que não seja o cinema, e assistir um filme. E ver como essa pessoa responde. Se ela for resiliente o bastante e ficar nesse lugar, vamos para outro lugar maior que se assemelhe mais a um cinema. Se essa pessoa conseguir lidar com esse estímulo, vamos ao cinema, assistir um filme com essa pessoa. São passos graduais de exposição para que a pessoa vá criando repertório comportamental diante dos estímulos do ambiente. E essa exposição, além de ampliar e melhorar o repertório comportamental dessa pessoa, vai mandar uma mensagem de que aquilo que você estava pensando que poderia gerar ataques de pânico, na verdade era um pensamento, um comportamento privado, um comportamento cognitivo distorcido da realidade. Essa pessoa vai entender que não era real aquele medo que ela estava sentindo. E isso é muito importante, porque haverá alterações de percepções, de interpretações diante dos estímulos do ambiente. Então, de fato, a psicoterapia é um importante auxiliador, não apenas direcionada para técnicas de relaxamento, por exemplo, de respiração, de concentração, prática de mindfulness, mas principalmente para identificar aquilo que tem gerado esses desconfortos para a pessoa e a partir disso desenvolver meios e estratégias mais eficazes para lidar com os acontecimentos da vida da pessoa. E isso vai envolver o desenvolvimento de autoconhecimento, de autopercepção, de interocepção, para que a pessoa possa, de certa maneira, de forma direta e indireta, lidar com aquilo que ela está vivendo. Nesse sentido, se você apresentar ataques de pânicos recorrentes, se você sentir medo de lugares, situações por imaginar que vai haver novos ataques, é importante que você busque ajuda profissional. É importante que você busque realizar psicoterapia. É importante que você realize consultas médicas para que possa ser iniciado um tratamento